tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu vou trazer aqui para vocês 3 hábitos que estão mudando a minha vida. Eu vou compartilhar com vocês aqui, porque quem sabe, né? Pode ser que eu ajude você também, aí vai que de repente possa fazer bem para outras pessoas. Então, tô aqui para compartilhar. Eu acho que o que é bom pode ser compartilhado. Às vezes funciona para mim, não funciona para você e vice-versa, mas às vezes funciona, né? Então, vamos compartilhando. Mas antes de eu contar sobre esses hábitos, eu vou contar aqui para vocês, primeiro, o que me levou, tá? Então, tem um enredo aí. E eu vou começar antes de eu me tornar mãe, tá? Porque a maternidade muda muita coisa. Quem é mamãe é que sabe. Antes de ter a Alice, e ainda no comecinho, quando ela era bebezinha, eu trabalhava numa grande instituição financeira. E antes dela, eu via as mães saindo do banco, e eu pensava, poxa, gente, como assim? Vai sair e a carreira, como é que fica? Depois a criança vai crescer e, né, como é que vai ser? Enfim, tive a Alice nos primeiros meses de vida dela. É, eu deixava ela na escolinha e ia pro banco, né? Eu pude deixar ela na escolinha por volta dos 7 meses, porque na época eu tinha 6 meses de licença maternidade pelo banco e mais um de férias, né? Então eu tinha 7 meses em casa para ficar com ela. Pois bem, eis que chegou o momento de levá-la à escola. E então ela passava em torno de 9 a 10 horas na escolinha. E aquilo começou a pegar um pouco. Mas mesmo assim seguia no emprego. Enfim, quando a Alice nasceu, né, voltando, eu decidi que eu queria fazer os bolos de aniversário dela. Eu, Lívia, queria produzir os bolos, sem ter ideia de como fazer. Mesmo tendo acompanhado a minha avó, que era boleira, eu lembro de ficar na mesa, do lado da mesa, e conforme ela nivelava os bolos, eu ficava lá esperando uma rebarba, sabe? Já tinha recheio, aquela massa molhadinha. E, enfim, eu não imaginava que um dia eu iria trabalhar com isso. Pois bem, comecei a fazer os bolos de aniversário da Alice, e cada bolo era um elogio, tanto no sabor quanto na decoração, mas seguimos. Então entramos na pandemia, a Alice ia fazer 1 aninho. Entramos na pandemia e ainda trabalhando no banco e toda aquela, né, aquela loucura de estar com um bebê em casa, uma pequenininha em casa que precisava de toda atenção. E a gente em home office, meu marido de um lado, eu do outro. A nossa casa na época, a gente trabalhava no mesmo cômodo, né, na sala, para ficar junto com a Alice. E era uma mesa de 4 lugares, e eu ficava com o notebook numa ponta, ele na outra. E aí tinha momentos que ele estava em alguma reunião e eu precisava falar com algum cliente ou em alguma reunião e a Alice queria atenção e era uma loucura, de verdade. E muitos sabem, né? O home office, para quem não tem bebê, não tem criança, deve ser uma maravilha. Mas para quem tem, é muito difícil. É assim, é nível hard, é muito complicado. Enfim, tava muito difícil ali. E os meus pais, eles moram no litoral aqui de São Paulo. Só que para chegar lá é uma ponte, né, que chega. Eles moram em Ilha Comprida. E para chegar lá só tem uma forma de chegar. E foi fechada a ponte, fizeram uma barreira sanitária por conta da Covid, né? Então, para proteger a população. Enfim, não dava para entrar. Fizemos uma solicitação junto à diretoria da saúde, expliquei tudo, dissemos que não tínhamos nada, que a gente estava seguindo todas as orientações, enfim. Conseguimos, com uma autorização, entrar na ilha para quê? Para os meus pais olharem a Alice enquanto a gente trabalhava, né? E isso daí foi me pegando, porque eu estava trabalhando, estava ouvindo a Alice brincar, e eu já não estava mais naquela vontade de trabalhar com o banco, porque eu senti que no home office tudo foi ficando meio largado, né? O que eu sentia, tá?
E eu lá no mesmo pique, porque eu sempre tive comigo que eu tenho que estar produzindo a todo instante, né? Então eu não conseguia parar. Então sempre eu tenho que estar produzindo. E aí nesse meio tempo eu comecei a estudar confeitaria, vídeos online, aulas online, e fui me apaixonando pelos bolos cobertos com buttercream, bolos altos, estruturados. Fui me apaixonando por aquilo. E treinando na minha mãe, né? Conforme nos sábados Alice dormia, eu ia lá tentar fazer os bolos e foi super dando certo. E aí comecei a voltar mais para isso. E aí eu conversei com meu marido e ele foi me incentivando, né? Falou, é isso mesmo que você quer? Né? E eu, na verdade, eu não sabia, porque eu tinha aquilo comigo. Imagina, eu vou largar minha carreira no banco por conta de filho, e depois veio a confeitaria, e aí, depois de um bom tempo, a gente conversando, ele me apoiando, meus pais não acreditando que iria dar certo, mas mesmo assim me apoiando, saí do banco, pedi para sair. No começo foi meio, né, estranho, porque eu sempre com a rotina de trabalho. Eu acho que para muita gente é assim, né? Quando a gente segue aquela rotina e de repente você não tem mais aquela rotina, você se sente meio que perdido. E comigo não foi diferente. Enfim, quando nós conseguimos voltar para São Paulo, eu comecei a trabalhar com confeitaria. E aí não foi como eu esperava, mas continuei, né? E passado pouco tempo, nós tivemos a oportunidade de mudar para Sorocaba. E aqui o condomínio é muito grande e continuei com a confeitaria de bolos festivos. Só que na verdade aqui não tinha tanta saída, porque os bolos, esses bolos mais estruturados, cobertos com buttercream, ele tem o seu valor, né? Não é qualquer preço. E aí o que eu senti que saía mais aqui era bolinhos de café da tarde. Então eu comecei a produzir assim, loucamente. E aí eu comecei a ficar estressada, porque, como eu falei antes, eu tenho essa questão de estar sempre me cobrando e eu tenho que estar produzindo a todo instante, né? E aí eu comecei a ficar estressada. E a gente, né, nós, mamães, mulheres em casa, se a gente tá estressada, se a gente não tá bem, a casa não fica bem, né? A Alice, os pequenos, num geral, eles têm essa sensibilidade da energia do ambiente. A Alice, eu percebo que quando eu tô estressada, ela tá diferente. A qualquer momento ela dá aquela. Não é birra, mas é aquele momento dela de mostrar eu tô aqui, sabe? E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a deixar ela na escola e eu vinha pra casa, começava a produzir os bolos e aí eu ia buscar ela na escola. A minha cozinha já tinha que estar pronta, mas muitas vezes arrumada já pra fazer janta pra ela. E muitas vezes, quando eu chegava da escola com ela, eu voltava para a cozinha para continuar fazendo bolo. Então foi ficando uma coisa meio louca, né? Quando a minha ideia quando eu saí do banco era: eu vou ter os meus clientes, vou ter a minha agenda, vou produzir os bolos de acordo com a minha agenda. E isso fugiu completamente do que eu queria, né? E aí, o que aconteceu? Decidi então deixar a confeitaria. Decidi deixar a confeitaria, porque aquilo estava me enlouquecendo, apesar de gostar muito. E hoje ainda, eu tenho um dia na semana para matar a saudade da cozinha. Eu tenho um dia na semana que eu faço bolinhos de café da tarde. Aí o pessoal aqui no condomínio vem buscar e pronto, eu mato a minha vontade durante uma semana, um dia na semana. É isso. Mas eu parei com aquela loucura de estar sempre correndo, sabe? E aí começou a me dar uma quietada. Aí resolvi que queria trabalhar como social media, ajudando o pessoal com as redes sociais, enfim. E aí eu percebi que ficar muito ali no Instagram, olhando os perfis, fazendo aquela comparação, montando as estratégias, né? Qual é o melhor horário, qual é o tipo de conteúdo para determinada persona,
aquilo foi me deixando agitada de novo. E aí eu decidi parar também, né? E aí o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a assistir um pouco mais vídeos voltados para o autoconhecimento, porque eu parei e falei, gente, como assim, né? Eu não consigo me encaixar, não consigo parar, eu não consigo seguir uma ordem, né? Com tranquilidade. Eu preciso me autoconhecer, saber realmente o que eu quero e, consequentemente, deixar o meu lar mais harmonioso, né? Enfim, começando a ler sobre, né? Começando a assistir vídeos, eu comecei a pegar alguns hackzinhos do que eu posso fazer para tentar dar essa melhorada, essa focada, porque com toda essa loucura é difícil a gente focar numa coisa só, né? E aí, eis que surgiram os hábitos. O primeiro hábito que eu comecei a adotar foi acordar cedo. Eu comecei a acordar durante a semana, todo dia, 5:30 da manhã. Acordo às 5:30 da manhã, porque tá aquele silêncio, né? O silêncio da manhã, gente, é incrível. E aí eu acordo 5:30 da manhã, faço o que eu tenho pra fazer, escovo os meus dentes, me troco, penteio o cabelo, desço, né? Saio aqui do quarto, vou pra lá pra baixo, pra sala, e eu faço uma meditação. Seja de 10, 15 minutos, eu faço uma meditação, foco na minha respiração, para esvaziar a cabeça, sabe? Para dar aquele momento de pausa, porque a nossa cabeça precisa, porque a gente tá sempre a milhão, né? As pessoas falam assim, eu não tenho tempo. Gente, a gente consegue. A gente consegue tanto tempo, se você for pesquisar não, se você for mensurar o tempo que você fica rolando a tela do celular, sabe? Você vai ver que você tem tempo suficiente. Você pode fazer uma meditação de 2, 5 minutos. É um momento que você vai parar, respirar, focar na sua respiração e silenciar a tua mente. Se vier algum pensamento, deixa ele passar. Não foca nele para você dar continuidade e desenrolar ele na tua mente. Não, deixa ele passar. Foca na sua respiração e silencia a sua mente de novo. Faz isso, depois vocês me contam o que vocês acham. Esse foi o primeiro hábito. O segundo, aliás, o primeiro hábito, eu já me emendei. O primeiro hábito foi o de acordar cedo. E aos finais de semana, eu acordo um pouquinho mais tarde. Acordo 6:30. Eu acordo 6:30, porque a gente vai dormir um pouquinho mais tarde, né? E na sexta-feira, assim, sábado, a gente dorme um pouquinho mais tarde. Então, no final de semana, eu acordo um pouquinho mais tarde, 6:30. E tá ótimo. Eu tenho esse silêncio da manhã, né? Que eu consigo fazer a minha meditação. Então, acordar cedo, primeiro hábito. Segundo hábito, a meditação. E o terceiro hábito, a leitura. Gente, eu não tinha, era paciência zero para ler. E, enfim, eu comecei a juntar, né? Então, a minha manhã, o que eu faço? Acordo cedo, medito e leio. Então, com a leitura, a gente vai ampliando o nosso conhecimento, a gente vai enriquecendo o nosso repertório, né? A gente tem mais coisas assim para falar, a gente absorve mais coisas e vai agregando. Então, esses 3 hábitos, gente, para mim tem feito muita diferença. Eu percebo que eu tenho dias assim mais tranquilos. Quando a Alice às vezes está estressadinha por algum motivo, eu consigo sair com mais facilidade daquilo, sabe? Eu tô conseguindo respirar enquanto eu não respirava. E assim, gente, sério, tá mudando a minha vida. Então, tenta aí também. Depois vocês me contam aqui nos comentários o que tá acontecendo por aí, o que você tá achando. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um canal que eu sigo,
que eu sou inscrita aqui no YouTube e também no Instagram dela, que é da Camila Zen. E assim, ela tem meditações guiadas que são maravilhosas. Tem N canais aí, né, gente? Que se a gente pesquisar, maravilha. Tem o Ho'oponopono também, que é muito bom de fazer. Não tem nada a ver com religião, né? É uma prática sua, é uma prática de agradecer, né? É, de agradecer por tudo, né? É isso, é agradecimento. E não tem nada aqui do que eu falei que não é bom. É bom, gente, é bom. Tudo que é bom tem que ser compartilhado. E depois vocês me contem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Obrigada por ter ficado comigo até o final. Nos vemos nos próximos vídeos aí, que tem muita leitura, palavras boas. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!